Pense comigo. O que você faria se estivesse dirigindo sozinho por uma estrada de terra, cercado por uma floresta densa e escura, e algo absolutamente impossível cruzasse o seu caminho? Não estou falando de um animal selvagem comum, mas de algo que nem deveria existir. Hoje, vou te contar uma história que vai mudar a forma como você olha para as sombras da noite. É uma jornada que mistura medo, mistério e a sensação de que talvez você nunca esteja realmente sozinho. Antes de mergulharmos na história, seja bem-vindo ao canal Narrativas de Lobisomem e Fantasmas. Eu sou o F. Marques, e aqui exploramos os mistérios mais arrepiantes, os contos mais sombrios e as histórias que não saem da sua cabeça. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E no final, quero saber sua opinião. O que você faria no lugar do protagonista dessa história? Agora, vamos à história. Era uma noite de lua cheia na floresta amazônica, e o vento carregava o som de galhos estalando, como se a mata estivesse viva. Meu nome é Lucas, e essa história aconteceu comigo há alguns anos, quando eu trabalhava como guia turístico em uma pequena vila perto do rio Tapajós. Apesar de ser uma região cheia de belezas naturais, as estradas de terra eram traiçoeiras, e viajar à noite nunca era uma boa ideia. Naquela noite, porém, não tive escolha. Um grupo de turistas havia perdido um barco no rio e me pediram ajuda para levá-los de volta à vila. Depois de deixá-los em segurança, comecei meu retorno sozinho, dirigindo minha velha caminhonete por uma estrada isolada que cortava a floresta. O relógio marcava 23 horas e 45 minutos. A lua, enorme e brilhante, iluminava o caminho de forma quase sobrenatural, projetando sombras longas e inquietantes entre as árvores. Conforme avançava, comecei a sentir algo estranho. Era como se a floresta estivesse silenciosa demais. Nenhum som de grilos, nenhum canto de pássaros noturnos, nem mesmo o uivo distante de algum cachorro. Apenas o barulho do motor e o farfalhar das folhas ao vento. Tentei ignorar o desconforto, mas a sensação de estar sendo observado era inescapável. De repente, notei algo à frente. Um vulto cruzou a estrada em alta velocidade, tão rápido que mal consegui identificar o que era. Reduzi a velocidade, tentando entender o que tinha acabado de ver. Talvez fosse um veado, pensei, mas algo estava errado. A forma parecia grande demais, e por um breve momento, juro que vi olhos brilhando no escuro, refletindo a luz dos faróis. Acelerei. Não queria descobrir o que era aquilo. A estrada parecia mais longa do que de costume, como se a escuridão estivesse se estendendo a cada quilômetro percorrido. Foi quando, do nada, ouvi um som. Não era um barulho comum da floresta. Era um rosnado profundo, gutural, que fez meu corpo inteiro se arrepiar. Meu primeiro instinto foi verificar se havia algo no espelho retrovisor, mas tudo que vi foi a estrada vazia atrás de mim. Decidi ligar o rádio para quebrar o silêncio, mas só consegui encontrar estática. A sensação de isolamento era esmagadora. Até que, de repente, a caminhonete deu um solavanco, como se algo tivesse batido na parte de trás. Olhei novamente pelo retrovisor, mas não havia nada. Foi então que ouvi um som mais claro, mais próximo. Um som de algo arranhando o metal da caçamba. Parei o carro no meio da estrada, com o coração disparado. Peguei uma lanterna que estava no banco do passageiro e desci para verificar. O ar estava pesado, denso, e o cheiro de terra molhada era quase sufocante. Quando iluminei a traseira do veículo, vi algo que nunca vou esquecer. Marcas de garras profundas, cruzando a lataria como se fossem feitas por uma fera gigantesca. Dei um passo para trás, tentando processar o que estava vendo, e foi nesse momento que ouvi um som vindo da mata ao lado. Era como o estalo de galhos, mas havia algo mais. Algo pesado estava se movendo entre as árvores. Apontei a lanterna na direção do barulho, mas tudo que consegui enxergar foram sombras. Sombras que pareciam se mover por conta própria. De repente,
O som parou. O silêncio voltou, mas agora era ainda mais ameaçador. Entrei na caminhonete o mais rápido que pude, tranquei as portas e acelerei. Minha única vontade era sair dali o mais rápido possível. Mas, enquanto dirigia, percebi algo pelo canto do olho. Algo me acompanhava na floresta. Não conseguia ver direito, mas era grande, rápido e parecia estar me perseguindo. E então aconteceu. Do nada, aquilo saiu da mata e cruzou na minha frente. Foi tão rápido que quase não consegui frear. A caminhonete derrapou na terra solta e eu senti o coração disparar ao máximo. Quando olhei pela janela, lá estava, uma criatura gigantesca, com pelo negro, olhos amarelos que brilhavam na escuridão e dentes que pareciam capazes de rasgar aço. Era um lobisomem. Meu coração parecia querer explodir no peito. Por um instante, fiquei paralisado, encarando aquela criatura através do vidro da caminhonete. Ela era imensa, quase tão alta quanto o veículo, com ombros largos e um corpo que parecia uma fusão grotesca entre homem e lobo. Seus olhos amarelos fixos nos meus pareciam brilhar com uma fome ancestral, como se eu não passasse de uma presa indefesa. Minha mente lutava para aceitar o que estava vendo. Isso não é real. Isso não pode ser real, pensei. Mas era. Não era fruto da minha imaginação. O som baixo e gutural de um rosnado, que parecia vibrar no ar, me trouxe de volta à realidade. Eu precisava sair dali. Com uma mão tremendo, alcancei a marcha e pisei fundo no acelerador. Os pneus derraparam na terra solta antes de ganharem tração, e a caminhonete disparou pela estrada. Pelo retrovisor, vi a criatura dar um salto impressionante para trás, desaparecendo novamente na mata. Mas eu sabia que não estava seguro. Aquele monstro era rápido, muito mais rápido do que qualquer animal que eu já tinha visto. A estrada à frente parecia se alongar infinitamente, os faróis iluminando árvores que se erguiam como sentinelas sinistras ao meu redor. O medo começava a ceder lugar ao instinto de sobrevivência. Eu precisava pensar, precisava me concentrar, mas antes que pudesse traçar qualquer plano, ouvi um som que gelou meu sangue, um uivo. Não um uivo comum de lobo. Era um som profundo, agudo, quase humano, carregado de uma intensidade que parecia penetrar minha alma. Logo depois, o uivo foi acompanhado por outros sons, galhos estalando, folhas sendo esmagadas, algo se movendo rapidamente pela floresta. Não era apenas um lobisomem. Havia mais de um. A caminhonete começou a sacudir enquanto eu acelerava, os buracos e pedras na estrada fazendo o volante vibrar em minhas mãos. Foi então que algo acertou o lado do veículo com força, fazendo quase sair da estrada. Olhei para a direita a tempo de ver outro vulto correndo ao meu lado. Era menor do que o primeiro, mas ainda assim assustador. Tinha um pelo mais claro, quase cinzento, e corria em 4 patas, como um lobo gigante. Mas seus olhos, aqueles olhos brilhantes, estavam cheios de malícia. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. O segundo lobisomem saltou, acertando a lateral da caminhonete novamente. O veículo balançou, e eu lutei para mantê-lo na estrada. Eu estava sendo caçado. Enquanto dirigia, comecei a notar que as árvores pareciam se fechar ao meu redor. A estrada, que antes parecia um caminho claro, agora estava quase invisível. Galhos altos se entrelaçavam no céu, bloqueando a luz da lua. Era como se a floresta estivesse viva, conspirando com aquelas criaturas para me encurralar. A única coisa que me guiava era o instinto e a esperança de que a estrada eventualmente me levaria a um lugar seguro. Foi quando notei que o rádio, que antes só emitia estática, começou a chiar novamente. Mas o som que saiu dele não era de nenhuma estação de rádio. Era algo estranho, uma espécie de sussurro, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Parecia uma língua antiga, ininteligível, mas carregada de uma energia sombria. Desliguei o rádio imediatamente, mas o som continuava, como se estivesse vindo de dentro da minha cabeça. Dei um passo para trás, tentando processar o que estava vendo,
E foi nesse momento que ouvi um som vindo da mata ao lado. Era como o estalo de galhos, mas havia algo mais. Algo pesado estava se movendo entre as árvores. Apontei a lanterna na direção do barulho, mas tudo que consegui enxergar foram sombras. Sombras que pareciam se mover por conta própria. De repente, o som parou. O silêncio voltou, mas agora era ainda mais ameaçador. Entrei na caminhonete o mais rápido que pude, tranquei as portas e acelerei. Minha única vontade era sair dali o mais rápido possível. Mas, enquanto dirigia, percebi algo pelo canto do olho. Algo me acompanhava na floresta. Não conseguia ver direito, mas era grande, rápido e parecia estar me perseguindo. E então aconteceu. Do nada, aquilo saiu da mata e cruzou na minha frente. Foi tão rápido que quase não consegui frear. A caminhonete derrapou na terra solta e eu senti o coração disparar ao máximo. Quando olhei pela janela, lá estava, uma criatura gigantesca, com pelo negro, olhos amarelos que brilhavam na escuridão e dentes que pareciam capazes de rasgar aço. Era um lobisomem. Meu coração parecia querer explodir no peito. Por um instante, fiquei paralisado, encarando aquela criatura através do vidro da caminhonete. Ela era imensa, quase tão alta quanto o veículo, com ombros largos e um corpo que parecia uma fusão grotesca entre homem e lobo. Seus olhos amarelos fixos nos meus pareciam brilhar com uma fome ancestral, como se eu não passasse de uma presa indefesa. Minha mente lutava para aceitar o que estava vendo. Isso não é real. Isso não pode ser real, pensei. Mas era. Não era fruto da minha imaginação. O som baixo e gutural de um rosnado, que parecia vibrar no ar, me trouxe de volta à realidade. Eu precisava sair dali. Com uma mão tremendo, alcancei a marcha e pisei fundo no acelerador. Os pneus derraparam na terra solta antes de ganharem tração, e a caminhonete disparou pela estrada. Pelo retrovisor, vi a criatura dar um salto impressionante para trás, desaparecendo novamente na mata. Mas eu sabia que não estava seguro. Aquele monstro era rápido, muito mais rápido do que qualquer animal que eu já tinha visto. A estrada à frente parecia se alongar infinitamente, os faróis iluminando árvores que se erguiam como sentinelas sinistras ao meu redor. O medo começava a ceder lugar ao instinto de sobrevivência. Eu precisava pensar, precisava me concentrar, mas antes que pudesse traçar qualquer plano, ouvi um som que gelou meu sangue, um uivo. Não um uivo comum de lobo. Era um som profundo, agudo, quase humano, carregado de uma intensidade que parecia penetrar minha alma. Logo depois, o uivo foi acompanhado por outros sons, galhos estalando, folhas sendo esmagadas, algo se movendo rapidamente pela floresta. Não era apenas um lobisomem. Havia mais de um. A caminhonete começou a sacudir enquanto eu acelerava, os buracos e pedras na estrada fazendo o volante vibrar em minhas mãos. Foi então que algo acertou o lado do veículo com força, fazendo quase sair da estrada. Olhei para a direita a tempo de ver outro vulto correndo ao meu lado. Era menor do que o primeiro, mas ainda assim assustador. Tinha um pelo mais claro, quase cinzento, e corria em 4 patas, como um lobo gigante. Mas seus olhos, aqueles olhos brilhantes, estavam cheios de malícia. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. O segundo lobisomem saltou, acertando a lateral da caminhonete novamente. O veículo balançou, e eu lutei para mantê-lo na estrada. Eu estava sendo caçado. Enquanto dirigia, comecei a notar que as árvores pareciam se fechar ao meu redor. A estrada, que antes parecia um caminho claro, agora estava quase invisível. Galhos altos se entrelaçavam no céu, bloqueando a luz da lua. Era como se a floresta estivesse viva, conspirando com aquelas criaturas para me encurralar. A única coisa que me guiava era o instinto e a esperança de que a estrada eventualmente me levaria a um lugar seguro. Foi quando notei que o rádio, que antes só emitia estática, começou a chiar novamente. Mas o som que saiu dele não era de nenhuma estação de rádio. Era algo estranho, uma espécie de sussurro,
como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Parecia uma língua antiga, ininteligível, mas carregada de uma energia sombria. Desliguei o rádio imediatamente, mas o som continuava, como se estivesse vindo de dentro da minha cabeça. A sensação de estar cercado por algo maior, algo além da minha compreensão, tomou conta de mim. Não eram apenas lobisomens que estavam me perseguindo. Havia algo mais profundo, algo que fazia parte daquela floresta. Era como se eu tivesse invadido um território proibido e agora estava pagando o preço. De repente, algo saltou para o teto da caminhonete com tanta força que o veículo quase perdeu o controle. Eu podia ouvir o metal rangendo sob o peso da criatura. Ela começou a arranhar o teto, seus golpes reverberando dentro da cabine como um trovão. O som era ensurdecedor. Peguei meu celular, tentando ligar para alguém, qualquer pessoa, mas não havia sinal. Eu estava completamente sozinho. Foi então que tive uma ideia. Lembrei-me de uma história que meu avô costumava contar, sobre como as criaturas da floresta temem o fogo. Ele sempre dizia que, quando tudo mais falhar, o fogo é a única arma que pode afastar o mal. Com uma das mãos no volante, comecei a procurar desesperadamente no porta-luvas algo que pudesse me ajudar. Minhas mãos finalmente encontraram um isqueiro e um pequeno frasco de álcool, que eu costumava carregar para emergências. Respirei fundo, tentando controlar o medo. Precisava agir rápido. Abri a janela um pouco e derramei o álcool em uma camisa velha que estava no banco do passageiro. Com o isqueiro, criei uma tocha improvisada. O cheiro forte de fumaça logo preencheu a cabine. Abri a janela mais um pouco e, com toda a força, lancei a tocha para o teto. O efeito foi imediato. Ouvi um grito ensurdecedor, quase humano, mas com uma intensidade monstruosa. A criatura pulou do veículo, caindo na estrada atrás de mim. Pelo retrovisor, vi o lobisomem rolar na terra, o fogo ainda consumindo parte do seu pelo. Ele se levantou cambaleando, soltando um rosnado furioso, mas não voltou a me atacar. A luz do fogo parecia tê-lo assustado, pelo menos por enquanto. Mas minha sensação de alívio durou pouco. O uivo voltou, mais alto e mais próximo. Os outros lobisomens não haviam desistido. Nesse ponto da história, a adrenalina corre pelo corpo e o medo está em seu auge. Lucas percebe que fugir não será suficiente. Ele está sendo levado cada vez mais para dentro da floresta, como se fosse guiado para uma armadilha maior. Agora, sua decisão determinará se ele vive ou se torna mais uma vítima da floresta amazônica. Minha mente estava dividida entre o terror e a necessidade de sobreviver. Não havia tempo para pensar em planos elaborados. Cada segundo contava. Mesmo com o lobisomem em chamas ficando para trás, eu sabia que os outros ainda estavam me perseguindo. Aqueles uivos, tão próximos agora, eram impossíveis de ignorar. Eles pareciam vibrar no ar, cada um mais assustador que o anterior. A estrada à frente finalmente se abriu em uma clareira. Respirei aliviado, acreditando que tinha uma chance de acelerar ainda mais e deixar aquelas criaturas para trás. Mas então, ao olhar pelo retrovisor, percebi algo que me fez congelar. Sombras. Muitas delas. A clareira parecia cercada por figuras enormes, escondidas entre as árvores. Eles estavam me esperando. Sem alternativa, continuei dirigindo, tentando manter a calma. O motor rugia alto e as árvores começaram a desaparecer aos poucos enquanto eu entrava mais fundo na clareira. Aparentemente, eles não atacavam diretamente, mas estavam lá, observando. Eu sabia que, assim que parasse, seria o fim. E foi aí que cometi o erro que mudaria tudo. A caminhonete começou a dar sinais de que estava perdendo potência. O ponteiro do marcador de gasolina estava quase no vermelho. Eu não o havia abastecido antes de sair da vila, achando que seria um trajeto curto. Por favor, só mais alguns quilômetros, murmurei, como se pudesse negociar com o próprio destino. O veículo deu um tranco e começou a reduzir a velocidade sozinho.
A cada metro percorrido, o motor parecia lutar contra o inevitável, até que finalmente parou. Silêncio. O som do motor se foi, e tudo o que restava era o som distante do vento e dos galhos. Meu corpo inteiro tremia, não só pelo medo, mas também pela adrenalina que estava me consumindo. Peguei uma faca de caça que mantinha guardada debaixo do banco, embora soubesse que seria inútil contra aquelas criaturas. Se isso for o fim, não vou cair sem lutar, pensei. Decidi sair da caminhonete e procurar um ponto mais alto para me esconder ou, com sorte, algum caminho que levasse a um lugar seguro. A floresta parecia respirar ao meu redor, como se estivesse viva. Cada passo que eu dava era acompanhado pelo som das folhas secas se quebrando debaixo dos meus pés e por aquele silêncio opressor, onde a ausência de vida parecia gritar mais alto do que qualquer som. Enquanto caminhava, comecei a sentir algo estranho. Era como se a temperatura estivesse caindo. O ar ficou gelado, o que era incomum para a floresta amazônica. Não demorou para perceber que a clareira tinha algo errado. Não era um lugar comum. Era como se estivesse pisando em solo sagrado, mas não no bom sentido. Os troncos das árvores estavam marcados com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Pareciam inscrições antigas, talvez de uma tribo esquecida. Enquanto analisava um desses símbolos, ouvi o som de algo se aproximando. Galhos quebrando. Passos. Um grunhido baixo, gutural, que fazia meus músculos travarem. Virei-me lentamente, com a faca na mão, e o vi. Um dos lobisomens estava ali. Esse era diferente dos outros. Seu pelo era negro como carvão, e sua presença era ainda mais ameaçadora. Ele não atacou de imediato. Apenas me encarou, como se estivesse estudando meus movimentos. O olhar dele parecia dizer: "Você invadiu o lugar errado, humano." Sem pensar, corri. Meu corpo inteiro parecia gritar em protesto, mas a adrenalina me empurrava para frente. Podia ouvir a criatura atrás de mim, seus passos pesados quebrando galhos e folhas enquanto me perseguia. A cada segundo, sentia que ela estava mais próxima. Foi então que tropecei. Caí em um buraco que estava escondido sob a vegetação. Quando tentei me levantar, percebi que tinha caído em uma espécie de caverna rasa. O chão era de pedra, e as paredes estavam cobertas pelos mesmos símbolos que eu tinha visto nas árvores. Mas o que mais chamou minha atenção foi o que estava no centro da caverna, uma fogueira apagada e restos de ossos. Meu coração quase parou. Não eram ossos de animais. Eram humanos. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o lobisomem se aproximando da borda do buraco. Sua silhueta gigantesca bloqueava a luz da lua. Ele me observava lá embaixo, rosnando de forma ameaçadora. Segurei a faca com força, sabendo que não teria chance contra ele, mas ainda assim me preparei para lutar. Quando ele começou a descer, algo inesperado aconteceu. Um som alto ecoou pela floresta. Não era o som de um uivo, mas algo mais mecânico. Tiros. Alguém estava atirando. O lobisomem imediatamente recuou, soltando um grito de raiva. Logo em seguida, ouvi passos e vozes humanas. Homens com lanternas apareceram ao redor do buraco. "Você está vivo aí embaixo?" uma voz perguntou. "Sim", gritei, sem acreditar no que estava acontecendo. "Me tirem daqui." Eles jogaram uma corda, e eu subi o mais rápido que pude. Assim que saí, vi que estavam armados até os dentes. Eram homens locais, caçadores que pareciam preparados para enfrentar algo fora do comum. Um deles, um senhor de rosto marcado pelo tempo, me puxou pelo braço e disse: "Você teve sorte de chegar até aqui, mas não estamos em segurança. Essas coisas não vão parar até conseguirem o que querem." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, os uivos voltaram. Desta vez, mais altos e numerosos. Os caçadores se entreolharam, e um deles diz: "Estamos cercados." Os uivos cercaram o grupo como um coro macabro, ressoando em todas as direções. Eu podia sentir a tensão no ar,
os caçadores trocando olhares rápidos enquanto seguravam firmemente suas armas. Um deles, o homem mais velho que parecia ser o líder, se virou para mim e falou baixo, mas com urgência. Escute bem, rapaz. Essas criaturas não estão atrás de você à toa. Você deve ter cruzado algum limite, algum território que nunca deveria ter entrado. Agora, elas vão nos caçar até o fim. Eu queria perguntar o que ele queria dizer com o território, mas antes que pudesse abrir a boca, algo cortou o ar. Um vulto negro surgiu das árvores, rápido como um raio, derrubando um dos homens antes que ele tivesse a chance de reagir. O grito foi breve, abafado por um rosnado gutural e os sons horríveis de carne sendo rasgada. O sangue do homem salpicou no chão, e os outros caçadores abriram fogo. A escuridão explodiu em flashes de luz, os tiros ecoando pela clareira. Os lobisomens eram rápidos, quase impossíveis de acertar. Mais duas criaturas surgiram das sombras, atacando os caçadores com uma fúria animalesca. Eu estava congelado no lugar, incapaz de me mover. Aqueles homens pareciam preparados, mas mesmo assim estavam sendo massacrados. Foi quando o velho me puxou pelo braço novamente. Corra! Não temos chance aqui. Precisamos chegar ao santuário. É nossa única esperança. Sem pensar, comecei a correr ao lado dele. Os gritos e os sons da batalha diminuíram à medida que nos afastávamos da clareira, mas os uivos ainda ecoavam pela floresta. O velho parecia saber exatamente para onde estava indo, desviando de galhos e raízes como se conhecesse aquele caminho de cor. Eu, por outro lado, tropeçava e lutava para acompanhar o ritmo. O que é esse santuário? Perguntei, quase sem fôlego. É o único lugar onde podemos enfrentá-los. Um lugar protegido por antigos rituais. Não sei como você conseguiu sobreviver até agora, mas se chegarmos lá, talvez tenhamos uma chance. Antes que eu pudesse perguntar mais, um dos lobisomens apareceu à nossa frente, bloqueando o caminho. Era o mesmo de pelo negro que eu havia visto antes, e seus olhos brilhavam com uma inteligência cruel. O velho levantou sua arma, mas a criatura foi mais rápida. Com um salto, ele o derrubou, jogando a arma longe. Sem pensar, peguei uma pedra do chão e a joguei na criatura. Não era muito, mas foi o suficiente para chamar sua atenção. O lobisomem se virou para mim, rosnando de forma ameaçadora. Eu sabia que não tinha chance contra ele, mas precisava tentar algo. Segurei a faca firmemente, esperando pelo pior. Então, algo inesperado aconteceu. O velho murmurou palavras que não conseguia entender, e um brilho fraco começou a emanar de um amuleto pendurado em seu pescoço. O lobisomem hesitou, recuando alguns passos. Ele parecia temer aquele objeto. Corra, garoto. Eu vou atrasá-lo. Não, eu não vou te deixar aqui. Não discuta. Você não tem ideia do que está enfrentando. Vá para o santuário. Siga a trilha. Com lágrimas nos olhos, obedeci. Corri como nunca antes, ouvindo sons de luta atrás de mim. Não olhei para trás, mas sabia que o velho estava sacrificando sua vida para me dar uma chance. A floresta parecia se fechar ao meu redor, como se estivesse tentando me engolir. Mas finalmente vi algo à frente, ruínas antigas, cobertas de musgo e iluminadas pela luz da lua. O santuário não era nada do que eu esperava. Era um círculo de pedras desgastadas, marcadas com os mesmos símbolos que eu havia visto antes. No centro, havia um altar de pedra, com inscrições que pareciam brilhar à luz da lua. O lugar tinha uma energia estranha, quase palpável, como se estivesse vivo. Eu me aproximei do altar, sem saber o que fazer. Foi então que senti algo. Um calor vindo do bolso da minha jaqueta. Quando coloquei a mão, puxei um pequeno objeto que nem lembrava que estava lá. O colar que minha avó me deu anos atrás. Ela sempre dizia que era um amuleto de proteção, algo passado por gerações na família. O colar parecia pulsar em minha mão, como se estivesse reagindo ao lugar. Sem pensar, coloquei-o sob o altar.
No mesmo instante, uma luz intensa explodiu do colar, iluminando toda a clareira. Os símbolos nas pedras começaram a brilhar também, e o ar ficou pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. Os uivos pararam. Tudo ficou em silêncio. Mas então, eles apareceram. Todos eles. Pelo menos 5 lobisomens saíram da floresta, cercando o santuário. Eles estavam hesitantes, como se não pudessem entrar no círculo. Mas o de pelo negro, o líder, parecia diferente. Ele cruzou a linha como se os rituais não tivessem efeito sobre ele. Eu estava encurralado. Não tinha como lutar contra ele. Mas foi então que algo incrível aconteceu. O colar começou a emitir um som, quase como uma música. O lobisomem hesitou, olhando para mim com algo que parecia medo. O altar brilhou ainda mais, e as inscrições nas pedras começaram a emitir uma luz dourada. O líder deu um passo para trás, rosnando furiosamente, mas era tarde demais. A luz o envolveu, e ele soltou um grito que parecia sacudir a própria terra. Um a um, os outros lobisomens fugiram, desaparecendo na escuridão. Quando a luz finalmente diminuiu, tudo o que restava era silêncio. Eu desabei no chão, exausto e confuso. O velho estava certo. Aquele lugar era protegido por algo antigo, algo que eu nunca entenderia completamente. Mas eu sabia de uma coisa: a floresta não era apenas um lugar. Era um guardião de segredos que nunca deveriam ser desafiados. Voltei para a vila ao amanhecer, carregando comigo o peso do que tinha acontecido. Nunca contei essa história a ninguém, até agora. Porque, se você algum dia estiver na Amazônia e ouvir um uivo na noite, lembre-se, não é apenas um lobo. E, por favor, nunca invada o território deles. Essa é a conclusão da história. Gostou? Se você assistiu até aqui, diga nos comentários, eu sobreviveria à floresta. E não se esqueça de se inscrever no canal Narrativas de Lobisomem e Fantasmas para mais histórias arrepiantes. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.